Olá, meu nome é Carlos Guedes, sou professor do Departamento de Geologia da UFPR e vamos começar a videoaula sobre o período quaternário. No conteúdo da aula de hoje, falaremos sobre a definição do período quaternário, as glaciações que ocorrem no quaternário e, por fim, falaremos dos principais tópicos de estudos relacionados ao período quaternário. Primeiro, o que é o quaternário? O quaternário é um período geológico, definido atualmente na Carta Cronoestratigráfica Internacional pela Comissão Internacional de Estratigrafia e tem estágios distintos aí definidos por intervalos, né? O Holoceno foi separado aqui em três estágios distintos recentemente, por volta de 2019. Entretanto, o quaternário, né, ele faz parte de termos mais antigos, né, ele vem junto de termos mais antigos de separação do tempo geológico, que é o primário, o secundário e o terciário. E ele é o único restante dessa nomenclatura que permanece até hoje na Carta Cronoestratigráfica Internacional. No começo desse século, a nomenclatura quaternária saiu da Carta Cronoestratigráfica Internacional e o período correspondente ao quaternário fazia parte do Neógeno. Tá? Então o Neógeno ele incluía incluía essa parte recente, que era definida como quaternário, e informalmente o quaternário ele pegava partes do Holoceno, do Pleistoceno e também a parte superior aqui do Plioceno. Tá? Mas isso era uma definição informal nessa época, tá? No começo do século. Os limites e a presença ou não do quaternário variou ao longo do tempo nas diversas propostas de cartas cronoestratigráficas internacionais. Então, inicialmente, a sua definição de início era de 1,8 milhões de anos atrás. Tá? Então, isso desde a década de 90, começo da época 2000, a nomenclatura quaternária ela sai, tá? da Carta Cronoestratigráfica Internacional e começa a voltar, ou propostas para voltar, aqui por volta de 2005 e em 2008 sendo ratificado essa volta do quaternário e a mudança da sua base de 1,8 para aproximadamente 2,6. É muito importante todos terem isso em mente, porque nos trabalhos mais antigos, né, e às vezes nem tão antigos assim, por volta de 2000, 90, podem se referir a termos como terciário, tá? Ou mesmo a idades por volta de 2 milhões de anos que naquela época não era classificada como quaternário e sim neógeno. Tá bom? Então é preciso sempre observar, né, e interpretar, ler esses trabalhos tendo com base nas classificações vigentes na época ou no paradigma vigente da época. Né? E teve a volta do termo quaternário para cá, para a Carta Cronoestratigráfica, foi objeto de muita discussão, porque eles achavam que o quaternário era um termo anacrônico, né, junto aí com o terciário, mas ele era base de muitas revistas e associações. Por exemplo, a gente tem revistas conceituadíssimas, como a Quaternary Science Review, né, Quaternary International e outras que utilizam o termo quaternário, e também temos diversas associações, como a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, né, e ficava muito estranho essas revistas e associações ser o nome quaternário e na Carta Cronoestratigráfica esse termo não estar presente. Tá? Por isso, né, aí por volta em 2008, o comitê da Associação Internacional, a Comissão Internacional de Estratigrafia, votou, né, pela volta do termo quaternário e pela delimitação aí do seu
da sua base em 2,6 milhões de anos atrás. Teve muita discussão, né, tanto que até saiu na Science uma nota, tá, e foi publicado a ratificação, né, e a delimitação do período quaternário aí em 2009, tá bom? No Journal of Quaternary Science. Tá? E atualmente a Carta Cronoestratigráfica Internacional possui esse limite para o início do período quaternário em 2,58 milhões de anos, com as suas subdivisões típicas de Pleistoceno, Holoceno e outras aqui dentro de cada época. Tá? Mas o que define o quaternário? As primeiras aparições dos termos relacionados ao terciário foi com Charles Lyell em 1833, que subdividiu o terciário em Eoceno, Mioceno, Plioceno e cunhou o termo recente. Tá? E isso ele fez com base nas características das associações faunísticas de moluscos e conchas encontradas. Tá bom? Em 1839 ele cunhou o termo Pleistoceno, que seria o Plioceno mais novo, onde as associações faunísticas teriam que ser pelo menos 70% semelhante ao atual. E isso, né, começou a ser cunhados os termos referentes ao quaternário. Mas o que seria esse recente? Então, quais as características desse período recente, não só em termos de molusco? Louis Agassiz, ele começou a propor e observar no hemisfério norte a teoria glacial. Então ele começou a observar diversas evidências glaciais, né, de épocas glaciais muito mais fortes, muito maiores do que a atual, com diversos avanços de geleiras, então pavimentos estriados, tá? Rochas Montané no hemisfério norte, e verificou que as capas de gelo avançaram bastante, né, em períodos relativamente recentes, tá? Associados até a esse período pleistocênico, tá bom? Então, com base em diversos estudos, verificou-se que as calotas polares, principalmente do hemisfério norte, que atualmente são concentradas aqui na Groenlândia, né, avançaram bastante pelo hemisfério norte e pelo norte da Europa, tá? Então mudando bastante a paisagem naquela época. Esse aqui é um cenário para 18 mil anos atrás, né, que está dentro do Pleistoceno, né? Então essas geleiras avançaram bastante, e isso há 18 mil anos atrás, e diversos estudos, tanto no hemisfério norte, na América do Norte, quanto na Europa, nos Alpes, tá, foram verificados diversos ciclos glaciais, então períodos glaciais, períodos interglaciais, tá, períodos glaciais com nomes, né, diferentes aí para cada região que estava sendo estudada, mas foram observados diversos ciclos glaciais e interglaciais, glaciais e interglaciais, né. O avanço dos estudos permitiu orbitais do planeta Terra, como a excentricidade, né, como a precessão. Essa periodicidade, né, tanto da excentricidade quanto do ângulo da Terra, tem comprimentos, né, tem uma periodicidade bastante distinta, tá? Elas foram definidas aqui pelo Milankovitch, e elas foram comparadas, por exemplo, com análises isotópicas de foraminíferos bentônicos no fundo do mar, onde verificou-se, né, ciclos bastante marcados, aqui com uma periodicidade de praticamente 100 anos, tá? Períodos de variações aí, do delta O18, né? E mais antigo por volta de 40 anos. Esses diversos ciclos foram relacionados à quantidade de gelo nas calotas glaciais
e com isso eles foram relacionados a variações climáticas e pôde-se fazer uma grande reconstrução, tá? Como ocorreu essa variação das calotas glaciais no passado. E verificou-se, né, que esses ciclos bem marcados de estágios glaciais e interglaciais, tá, começaram aí por volta de 2,6 milhões de anos atrás. Isso foi relacionado, né, ao fechamento dessa passagem aqui entre o Pacífico e o Atlântico, e esse fechamento dessa passagem entre o Pacífico e o Atlântico mudou a circulação oceânica global, e isso deixou o sistema terrestre mais sensível, o sistema climático terrestre mais sensível às variações dos ciclos de Milankovitch, e com isso essas acumulações glaciais passaram a ocorrer somente nessa época. Então, aqui do período do Plioceno para o Pleistoceno, você tem uma passagem de um período mais quente. Então, aqui do período Plioceno, tá, para o recente, né, final do Mioceno, Plioceno, daí você entra no Pleistoceno, ele é no Pleistoceno, e você entra no Quaternário, portanto, então ele é marcado por esses ciclos glaciais e interglaciais. Então essa é a principal característica do período quaternário, em termos climáticos. Quais seriam as principais questões a serem estudadas no período do quaternário? Primeiro, a gente tem essas questões de mudanças climáticas. Tá? Então, as mudanças climáticas no passado, tá? Períodos glaciais, interglaciais, né? Então, glaciais principalmente, você tem essas épocas mais frias, que se materializam em avanços glaciais no hemisfério norte, mas essas mudanças climáticas no hemisfério sul têm caráteres aí distintos, né? Então você, além desses ciclos aqui, você tem outras mudanças climáticas associadas ao período quaternário, como os eventos Heinrich, que, por exemplo, aqui no Brasil, né, estão associados a épocas mais chuvosas. Então todas essas questões de mudanças climáticas são típicas aí de estudos no quaternário. Com a formação das calotas glaciais continentais, você tem grandes mudanças de variações no volume de água oceânico. E com isso, você tem grandes variações eustáticas também. E essas variações aí eustáticas são de grande amplitude. Por volta de 18 mil anos atrás, o nível eustático do mar estava por volta de 140 metros abaixo do atual, tá? Então isso leva a mudanças paleogeográficas muito importantes. Então você tem grandes variações do nível do mar que levam a grandes variações paleogeográficas. Em termos aí do Holoceno, e aqui pelo hemisfério sul, e em destaque para as curvas do nível relativo do mar no Brasil, a gente tem nos últimos milhares de anos um nível do relativo do mar por volta de 2 a 3 metros acima do atual, e tendo uma queda aí até o nível atual de moda gradativa. Isso tem um impacto bastante grande na paleogeografia nos últimos milhares de anos aqui no Brasil. Tá? Então essa questão paleogeográfica, né, também é um outro tema de estudo muito importante sobre o período quaternário. Tá? Relacionado a essas mudanças paleoambientais e mudanças climáticas, a gente tem também os estudos sobre a evolução humana, né, e as suas migrações, desde a África até a América do Norte e do Sul. Né. Vale lembrar que aqui essa passagem pelo Estreito de Bering, né, pelas calotas aqui glaciais, está relacionadas a mudanças paleoclimáticas no quaternário. Tá. Também outro tema muito interessante, muito midiático sobre o quaternário são a megafauna, né, e a extinção, se está relacionado ou não com
a migração humana. Assim como o resumo da aula de hoje, temos que o período quaternário já teve outras nomenclaturas e limites temporais distintos no passado recente. Atualmente, seu início é definido em 2,58 milhões de anos atrás. O período quaternário tem como principal característica a alternância entre fases glaciais e interglaciais. São tópicos comuns de estudo sobre o quaternário, as mudanças climáticas, variações do nível do mar, paleogeografia, evolução humana e megafauna. Esse é o meu contato. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em contactar-me.